paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Mais um encontro com Deus, o nosso devocional, onde marcamos um encontro com o nosso Deus para meditar na palavra e para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aqui nós mais uma vez com a aplicação pessoal, vamos estar lendo e glorificando ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Lembrando que se você sentir no teu coração, vocês podem se inscrever no canal, deixe o teu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também estejam precisando receber, aleluias, glória a Deus, essa palavra, esse entendimento em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, dar continuidade. Aleluias, glória a Deus, a palavra do Senhor. Nós estamos no livro de Números, amém? Lembrando que você nos comentários também pode deixar o seu pedido de oração, você pode deixar o seu testemunho ou, porventura, alguma dúvida que você tenha com relação a algo que você ouviu ou algo que você leu na palavra e você não compreendeu direito e você quer mais esclarecimentos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, para o capítulo 4 de Números, que diz assim: Depois Moisés disse ao povo de Israel: Obedeçam todas as leis e todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vocês mesmos viram o que o Senhor fez perto do monte Peor, como matou todas as pessoas do nosso povo que ali adoraram o Deus Baal. Mas aqueles que continuaram fiéis a Deus, o Senhor, ainda estão vivos. Como o Senhor, meu Deus, me ordenou, eu lhes tenho ensinado as leis e os mandamentos que vocês deverão guardar na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como nosso Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos o que aconteceu no Monte Sinai, naquele dia em que vocês estiveram na presença do Senhor nosso Deus. Quando ele me disse: reúna esse povo na minha presença, para que escutem o que eu vou dizer, a fim de que aprendam a temer-me a vida inteira, e assim ensinem os seus filhos. Então vocês foram e ficaram ao pé do Monte Sinai, que estava completamente coberto de escuridão e de nuvens negras. Em cima do monte havia um fogo, e as suas chamas subiam até o céu. Do meio do fogo, o Senhor Deus falou com vocês, e vocês ouviram a voz dele, mas não viram ninguém, só escutaram a voz. Deus lhes anunciou a aliança que estava fazendo com vocês e mandou que obedecessem aos 10 mandamentos, que depois escreveu em 2 tábuas de pedra. E ao mesmo tempo, o Senhor mandou que eu lhes ensinasse as leis e os mandamentos que vocês devem seguir na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. Moisés continuou: quando o Senhor nosso Deus falou com vocês do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram a forma de ninguém. Portanto, tenham todo o cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar. Não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo, seja em forma de homem ou de mulher, ou de animal ou de ave, ou de animal que se arrasta pelo chão, ou de peixe. Quando olharem para o céu,
não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre os outros povos para que eles o adorem. Mas vocês são o povo que o Senhor tirou do Egito, aquela fornalha acesa, para serem somente dele, como de fato são. Por causa de vocês, o Senhor Deus ficou irado comigo e jurou que eu nunca atravessaria o rio Jordão, nem entraria na boa terra que o Senhor nosso Deus lhes está dando. Eu não vou atravessar o rio Jordão, vou morrer aqui mesmo. Mas vocês vão atravessá-lo e tomar posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecerem a aliança que o Senhor nosso Deus fez com vocês. Obedeçam a sua ordem e não façam nenhuma imagem para adorar, pois o Senhor nosso Deus é um fogo destruidor e ele não tolera outros deuses. E mesmo diante de muitos anos na terra de Canaã, quando vocês já estiverem velhos e tiverem filhos e netos, não cometam o erro de fazer ídolos. Para Deus, isso é um pecado grave e ele ficará irado com vocês. Chama o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Se adorarem ídolos, vocês desaparecerão logo da terra, que vai ser de vocês no outro lado do rio Jordão. Vocês viverão pouco tempo naquela terra e logo será completamente destruído. O Senhor Deus os espalhará pelas nações estrangeiras, onde poucos de vocês ficarão vivos. Naquelas nações, vocês adorarão deuses feitos de madeira e de pedra, que não veem, nem ouvem, não comem, não cheiram. Lá vocês procurarão o Senhor, seu Deus, e o encontrarão, se o buscarem de todo o coração e com toda a alma. E no futuro, quando estiverem em dificuldades, e tudo isso acontecer, então, se vocês se voltarem para o Senhor nosso Deus e obedecerem os seus mandamentos, ele não os abandonará. Ele é Deus misericordioso e não os destruirá, nem esquecerá a aliança que fez com os nossos antepassados e que jurou cumprir. Estudem o passado, toda a história, desde a criação da humanidade. Caminhem pelo mundo inteiro e pergunte se alguém já viu ou ouviu falar de haver acontecido alguma coisa tão impressionante como essa. Será que já houve alguém que depois de ter ouvido um Deus falando do meio do fogo, ainda continuasse vivo, como aconteceu com vocês? Será que já houve um Deus que resolveu ir tirar do meio de outra nação um povo para ser completamente seu, como o Senhor nosso Deus fez com vocês? Vocês viram como ele mostrou o seu poder e a sua força. Viram como ele, por meio de pragas e milagres maravilhosos, de guerras e feitos espantosos, tirou vocês do Egito. Deus deixou que vocês vissem tudo isso para que soubessem que o Senhor, aleluias, que o Senhor é Deus e não há nenhum outro Deus a não ser ele. Para ensiná-los, Deus falou do céu e na terra ele lhes mostrou um grande fogo. E no meio desse fogo falou com vocês. Deus amou os nossos antepassados e por isso escolheu vocês. E ele mesmo, com a sua grande força, os tirou do Egito. Depois foi na frente de vocês, expulsando os povos que eram mais numerosos e mais poderosos do que vocês. E assim deu a vocês a terra daquelas nações, onde vocês estão morando agora. Fiquem sabendo agora e nunca esqueçam disso. Somente o Senhor é Deus, lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. Não há outro Deus. Portanto, obedeçam a todas as suas leis que eu lhes estou dando hoje. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes e viverão muitos anos na terra que o Senhor, nosso Deus, lhes está dando para sempre. Depois, Moisés escolheu 3 cidades no lado leste do rio Jordão, para onde poderia fugir qualquer homem que sem querer ou por engano tivesse matado alguém de quem não tinha ódio. Em qualquer uma dessas cidades, esses homens estariam seguros
e ninguém poderia matá-lo. Para a tribo de Ruben, Moisés escolheu Bezer, no deserto, no planalto. Para a tribo de Gade, ele escolheu Ramote, na região de Gileade. E para a tribo de Manassés, do leste, ele escolheu Golã, na região de Bassã. Moisés deu ao povo de Israel a lei de Deus, com os seus mandamentos, ordens e ensinamentos. Isso foi depois que os israelitas tinham saído do Egito e haviam chegado ao vale que ficava perto de Bet-peor, na região a leste do rio Jordão. Essa terra era de Seom, o rei dos amorreus que morava em Esbom. Moisés e os israelitas derrotaram Seom e tomaram posse da terra, e fizeram a mesma coisa com Og, rei dos amorreus, a leste do rio Jordão. A terra deles iam desde a cidade de Aroer, que fica perto do rio Arnon, no sul, até o monte Sirion, isto é, o monte Hermon, no norte. Fazia parte delas a região leste, no rio Jordão, até o Mar Morto, no sul, até o pé do monte Pisga, no leste. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você vê que aqui, nessa palavra, mais uma vez, né, Moisés ali recapitulando tudo o que havia acontecido, né? Você vê que esse capítulo 4, ele chega a ser até um pouco extenso por conta da seriedade do assunto, né? Você vê que ali Moisés, ele faz questão de esclarecer, deixar bem claro que o único Deus verdadeiro era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aquele que fez o céu, aquele que fez a terra, aquele que fez tudo que há. E ele deixa bem claro que Deus, ele não tolera de jeito nenhum a idolatria. Não é para adorar, a não ser a Ele. Temos servos maravilhosos do Senhor que foram usados tremendamente para a glória de Deus. Mas jamais devemos adorá-los. Uma coisa que eu acho interessante, quando Pedro chega ali na casa de Cornélio, a gente vê essa história ali em Atos dos Apóstolos, se eu não me engano tem até um vídeo aqui no canal falando a respeito, Cornélio corre para se ajoelhar aos pés de Pedro, né? E Pedro toma Cornélio e diz: não, levante, porque eu sou homem como você. E nós vemos ali que Deus sempre, ele bateu nessa tecla, que não éramos para fazer nem imagem de escultura e nem sequer qualquer outra coisa para que a gente adore no lugar de Deus. Você vê que Deus aqui, quando se manifestou para os israelitas, ele se manifesta de uma forma que ele não poderia ser materializado, né? Primeiro veio aquela nuvem escura e depois ele se manifesta como fogo que vai até o céu, né? Um fogo que não poderia ser contido. E ali Deus fala com o povo, mas Deus não mostra forma para que o povo não viesse a construir imagens de esculturas. Que nós vemos que ali o povo ainda estava com o Egito dentro deles. E lá no Egito tinha essa coisa da adoração das imagens. E o povo também se apegava nisso. É tanto que a gente vê que logo após que eles saem ali do Egito, que eles atravessam o Mar Vermelho, que Moisés sobe ao monte para falar com Deus, o que é que acontece? Primeira coisa que o povo faz, porque Moisés estava demorando, é querer construir um bezerro de ouro para adorar. E isso trouxe ira para Deus. Porque quando nós colocamos alguma coisa no lugar de Deus, nós não estamos reconhecendo tudo o que Deus tem feito por nós. Quem poderia ter dado sua vida pela nossa? Quem poderia ter pagado o preço do nosso pecado? Ninguém. Você vê que ali, nas bodas de Caná, né, quando chegam para Maria e dizem assim: Maria, faltou um vinho. Maria chega para Jesus e diz a ele: filho, faltou o vinho. E ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ali você vê que ela fala: façam tudo o que ele
vos disser. Maria, ela já sai de cena, ela já sai da história. Para quê? Para que não fosse dada a ela glória nenhuma. Muito pelo contrário, a glória seria totalmente de Jesus. Porque quem opera, quem faz o milagre é Ele. Aleluias. Simplesmente somos vasos usados para a glória dele, para refletir a glória dele aqui na terra. Mas a glória é dele, para ele, por ele e dele são todas as coisas. Nós precisamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração, que sempre que colocamos alguém ou alguma coisa no lugar de Deus, a gente desagrada tremendamente a Deus. Porque isso demonstra ingratidão, isso demonstra irreverência à presença de um Deus que nos ama de tal maneira. Mas que outras lições temos aqui dessa palavra? Aleluias, glória a Deus. Você vê que quando ele fala, né, uma coisa que eu achei muito maravilhoso aqui, né, é que ele fala das imagens de escultura e depois ele fala o quê? Que Moisés profetiza o que realmente aconteceu, né? Que depois que eles entraram naquela terra, eles se afastaram de Deus, acabaram por peregrinar, né? Serem levados para o cativeiro, isso a gente vai ver lá na frente, né? E que o povo seria espalhado, né? Como até hoje nós vemos o povo espalhado, porque nós estamos vivendo agora o período da graça, o período aonde o tempo do povo de Israel foi abreviado. Ali foi aberto um parêntese para encaixar nós, a igreja. É por isso que nós precisamos estar alertas, porque quando voltar o tempo de Israel, o tempo da igreja na terra cessará. O Espírito Santo será tirado daqui. Então nós, como servos de Deus, como igreja do Senhor, nós temos que estar alertas, porque nós estamos vivendo os últimos dias. Os sinais a cada dia são gritantes. E Jesus, ele voltará para buscar a igreja, porque as profecias sobre Israel irão se cumprir. Profecias na qual, aleluias, glória a Deus, o Senhor manifestará mais uma vez a sua glória em Israel. Será dado mais uma chance a Israel. Israel será preparado para o milênio. Aleluias, glória a Deus. E ali, logo após esse milênio, virá o dia do grande juízo. Amém? Mas isso é assunto, aleluias, para outro vídeo. Vamos voltar aqui, aleluias, para Números 4. Amém? Essa passagem aqui, ó, que eu achei muito interessante, que ele diz aqui, ó, no 28. Naquelas nações vocês adorarão deuses feitos de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, não comem, não cheiram. Aqueles deuses não podem fazer nada por eles, poderá fazer alguma coisa por nós? Claro que não. É isso? Então, eu acho interessante que no 29, que ele diz, lá vocês procurarão o Senhor seu Deus e o encontrarão quando o buscarem de todo o coração e com toda a alma. Sempre que nós buscamos ao Senhor, com todo o coração, com toda a alma, quantos ainda esperam por esse grande dia? Aleluia, glória a Deus. Se rende na presença desse Deus, ele volta os ouvidos para nós, ele se volta para nós e ele nos ajuda, ele muda a nossa sorte, ele muda a nossa história. Então não importa o que você fez, não importa qual caminhos você tem andado. Você vê que aqui Moisés estava falando um dos pecados que Deus mais ia contra, né? E ali, glória a Deus, nós vemos que Moisés declara, quando vocês se voltarem para Deus de todo o coração, quando vocês estiverem buscando a presença do Senhor, Ele se voltará para você. Não importa qual caminho que você andou, não importa por onde você tem trilhado, o Senhor, Ele pode mudar a tua sorte. Se volte para o Senhor, se renda a Ele, se arrependa dos caminhos por onde você tem andado e diga para o Senhor, Senhor, eu estou pronto para o Senhor mudar a minha sorte, para o Senhor mudar a minha história e para o Senhor me fazer nascer de novo. Aleluias, glória a Deus, porque o nosso Deus, Ele tem poder para isso.
Então não importa qual seja a dor, qual seja o momento de tribulação que você esteja vivendo, o nosso Deus, ele tem autoridade para mudar tudo isso e escrever uma nova história, aonde você conquistará, aleluias, porque essa é a promessa, aleluias, ele não esquece do que te prometeu. Você tão somente precisa obedecê-lo e se entregar a ele de todo o seu coração, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. O Senhor venha estar conosco em todos os momentos. Deus amado, Pai querido, Deus eterno, nesse momento buscamos Tua presença para Te louvar, Te agradecer e Te glorificar, Senhor. Porque o Senhor sempre está pronto a nos dar uma nova chance. Continua conosco, Senhor. Senhor, Te apresentamos os cadernos de oração, cada nome, cada linha. Abençoa nossa casa, nossa vida e nossa história, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E se lembre, Ele está pronto a te receber, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor.